Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Estamos na última noite, na penúltima ministração deste acampamento de verão 2019, Poder para Perseverar. Vamos dizer o título do nosso acampamento? Poder para Perseverar. Novamente, Poder para Perseverar. Amém? Glória a Deus. Se alguém tiver, olha, aquela arquibancada à minha direita está livre, as crianças já foi para a aula delas. Olha, se você quer ficar aqui na arquibancada, né? Fica à vontade aqui, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero nessa noite trazer uma reflexão, uma palavra para vocês, né? Desde quando foi passado o tema, e ali numa das nossas reuniões foi feito a escala, né? Sobre quem os dias seria ministrado. Deus daquele dia já colocou no meu coração para estar falando a respeito de um homem na Bíblia, de 85 anos, que era um exemplo, um referencial de perseverança. Amém? E eu quero falar nessa noite, o tema que Deus colocou no meu coração é perseverando numa terra de gigantes. Amém? Vamos dizer o tema da palavra, diga perseverando numa terra de gigante. Você sabe que você perseverar numa terra sossegada é fácil. Amém? Quando o Jair Rodrigues fez aquela música Majestade do Sabiá, é fácil perseverar aonde ele descreveu naquela melodia. Quero ir para um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa para deitar, para ficar ouvindo o sabiá de laranjeira. Ali é fácil você perseverar. Agora eu quero ver como Caleb perseverar numa terra de gigante. Amém? Nós vamos ler bastante o texto da palavra. Primeiramente nós vamos abrir o famoso Josué 14, a partir do versículo 6, amém? Deixa eu só situar, depois a gente vai falar do envio dos espias. Aqui, já faziam 45 anos que o povo tinha saído do Egito. 45 anos. 40 anos de deserto. E Josué já, a partir do capítulo 2, ele já, até o capítulo 14, já havia passado 5 anos de conquista. 5 anos. Ali nós vemos claramente quando eles passam o Jordão, quando eles estabelecem o memorial, quando eles chegam em Gilgal, que eles começam a plantar, ali o maná cessa. No capítulo 5, no capítulo 6, eles derrotam ali Jericó. No capítulo 7 é a história de Acã e Ai e a maldição no meio do povo. Capítulo 9, 10 é a distribuição das terras. Lá no capítulo 12 diz que Josué derrota 31 reis. Depois você lê lá na sua casa, cada história interessante. Chega aqui no capítulo 14, o amigo dele, o fiel, o irmão camarada, bicho, aquele que saiu junto do Egito, que andou junto, chegou na hora de tomar posse da promessa. Amém? No capítulo, Josué capítulo 14, versículo 6, então os filhos de Judá disseram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse:
Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de você. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, mandou-me de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como eu sentia no coração, como eu cria. Um relatório de fé. E eu trouxe aquilo que eu cria, o relatório. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Vou dizer novamente. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor seu Deus. Versículo 10. Agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Versículo 12. Agora, Josué, pois dai-me esse monte que o Senhor falou naquele dia. Pois aquele dia tu ouviste que ali estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom como herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porque ele perseverou em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Feche seus olhos. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, entendimento, compreensão, Senhor, da Tua palavra, da Tua revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós podemos analisar algumas coisas aqui. Herança é para quem persevera. Amém? Anota isso na tábua do seu coração. Herança é para quem persevera. Legado é para quem persevera. Amém, meus irmãos? E eu vejo isso aqui na palavra. É interessante que, quando Calebe foi espiar a terra, lá em Números, já a gente vai ler, exatamente o lugar que ele foi espiar a terra, foi Hebrom. E ele foi exatamente lá em Hebrom. Ele poderia ir em qualquer lugar de Canaã. Tanto que a terra da promessa, presta atenção, era tão grande, que na hora de dividir as tribos, lendo Josué você vai compreender isso aí. Quando foi dividir as tribos, não deu para ficar as 12 tribos do lado de lá. Tão grande que era o povo, tanto que na hora de dividir as terras, ficou 2,5 tribos para o lado de cá do Rio Jordão, e 9,5 tribos do lado de lá do Jordão. 9,5 com 2,5, se você foi na aula de matemática, você sabe que dá 12, amém? E é interessante que eles poderiam espiar a terra, porque na realidade eles não tinham mapa, eles não tinham GPS, eles não tinham Waze, né? Que digitava lá no Waze, lá, terra prometida, né? Aí o Waze ia falar assim, acende o farol da carroça,
né? Cuidado, pedra, buraco na via. Não, eles saíram pela fé, crendo que Deus ia levar ele. Exatamente, o local que eles espiaram foi Hebrom. E você sabe que Caleb ficou com aquilo no coração. Falou assim, não, isso é uma questão de honra. Ele poderia escolher qualquer lugar, ele poderia escolher qualquer lugar, mas ele escolheu Hebrom. Sabe, irmão, quando Deus coloca uma coisa no seu coração, você tem que batalhar e crer, amém, meu irmão? Porque se você perseverar, você vai conquistar, amém? Esses versículos que nós vemos aqui, nós encontramos 3 vezes a palavra perseverança, 3 vezes, amém? Agora, para a gente entender um pouquinho o que foi isso aí, nós temos que voltar agora em Números capítulo 13, você vai ver algumas coisas, como que foi essa escolha, né? Números 13, 12 homens são enviados para espiar Canaã. Números 13 fala exatamente sobre isso. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, que espiar a terra, espiar Canaã, espiar promessas, foi ideia de Deus, não foi ideia do homem. Promessas são ideia de Deus para a sua vida, amém? Não é algo que você deitou e amanheceu e falou, não, eu sou o cara. Não, não é isso, foi ideia de Deus, foi Deus que mandou, foi Deus que disse para Moisés, separa 12 homens, príncipes. Então você tem que entender, meu querido, que promessas, porque Deus é um Deus que faz promessa, e diz a Bíblia que aquele que promete, ele cumpre as promessas dele na sua vida. Nós temos estudado esse mês de fevereiro que findou, promessas que não se cumprem. Falamos lá sobre 6 promessas na célula, e exatamente, sempre o problema está no homem, nunca em Deus. Porque Deus fez as promessas e Ele quer cumprir as suas promessas na nossa vida. Amém? Se as promessas não estão acontecendo na sua vida, alguma coisa talvez está errada. Alguma coisa precisa ajustar. A incredulidade, a dureza de coração, a falta de praticar a palavra de Deus, a falta de fé, a falta de crer naquilo que Deus falou com você. Muitas vezes esses 10 homens não receberam a promessa, porque eles, em vez de olhar para a promessa, eles olharam para as dificuldades, eles olharam para o tamanho dos anaquins, olharam para as lutas, para as dificuldades, e eles não receberam. Só 2. E aí você analisa aqui, né? Foi interessante, um representante de cada tribo, não era qualquer um. O Deus queria, presta atenção, que o controle de qualidade do relatório, do retorno, do feedback, vamos dizer assim uma palavra, feedback não é din, né? O feedback dos 12 seriam assim, bastante convincente, por isso que ele diz para Moisés, não escolhe um meia boca, mas escolhe um príncipe de cada tribo, alguém que entende, um líder. Amém, meus irmãos? Você não foi chamado para ser um crente meia boca, amém? Você não foi chamado para ser qualquer um, você foi chamado para ser um príncipe e uma princesa do Senhor, amém? Você foi chamado para isso, meu irmão, e não aceita menos que isso na sua vida. E ele escolheu essas pessoas. Aí você analisa aqui, você pode analisar no capítulo 13, e você pode ver que a única tribo que não foi levantada um líder, foi a tribo de Levi. Todas as outras foram. Caleb era da tribo de Judá, que significa louvor. Foi falado do louvor, da adoração. Paulo e Silas venceram as lutas louvando o Senhor. Amém, meus irmãos? Por que que Levi não foi levantado um líder para espiar a terra?
Porque os demais falam de conquistas materiais. Tribo de Levi fala de ministério, gente. Eu não sei o tipo de promessa que você está esperando. Se você está aguardando promessas da sua vida referente a bens materiais, a questões de conquista, ou você está aguardando ministérios. Levi não foi levantado. Porque Deus falou lá no capítulo 18 de Deuteronômio: eles são a minha herança. Eu sou a herança desse povo. Eles são o meu povo. Eles não vão ter terra. Eles vão ter cidade, eles vão ter casa, mas terra não, porque eles vão cuidar do meu tabernáculo. Amém, meus irmãos? Aí, interessante que a equipe é levantada. Amém? E eu queria agora com você em Números 13, versículo 17, né? Existe algo da batalha espiritual que eu quero dosar um pouquinho aqui, porque para a gente entender uma questão de batalha espiritual, aqui no capítulo 13 de Números e o versículo 17, amém? Enviou Moisés a espiar a terra de Canaã e disse: subi para aqui, para a banda do sul, e subi a montanha. Versículo 13. E vede a terra, vede o povo que nele habita, se é um povo forte, se é um povo fraco, se é um povo muito, se é pouco. Qual é a terra que habita, se é boa, se é má, quais são as cidades que se habita, se é arraial, se é fortaleza. Também qual é a terra, se é grossa, terra magra, se nela há árvore, se não é, esforçai e tomai o fruto da terra. E era aquele dia, o dia das primícias da uva. Eu queria falar algo para os irmãos e tirar um pouco um peso do seu coração. Na realidade, o que Moisés disse aqui, para aqueles 12 homens, fazer algo que a gente conhece muito bem, chamado mapeamento espiritual. Vamos dizer esse nome, diga mapeamento espiritual. Agora, presta atenção, mapeamento espiritual não é para você ficar caçando demônio. Quando começaram a falar a respeito de mapeamento espiritual, irmãos, eu estou falando porque eu fui desse movimento, de fazer curso com a doutora Neuza Tioca, Camático, Yamashito, com Shekinah, Géser Cardoso, e toda essa galera, eu fazia curso, entendia, eu me formei em demonólogo, né, muito, né, vinha gente de longe, né, quando eu morava em Sorocaba, para a gente fazer libertação, tudo. Mas, irmãos, presta atenção. Eu penso hoje que a questão do mapeamento espiritual, vamos para a nossa realidade. Você vai começar a abrir casa de paz depois do revisão. Vamos fazer um mapeamento espiritual na nossa realidade. Puxa, eu vou orar para uma família tal. O que lá tem? Lá tem boca de litro, põe lá. Vício lá. Ah, lá tem problema lá. Tem problema lá de pessoal que gosta de sair na balada. Bota lá, pessoa que gosta de sair na balada. Pessoa que é envolvida lá, gosta de pular cerca. Bota lá, espírito de prostituição. E aí o pastor Danilo explicou para a gente no nosso último discipulado, que antes de abrir as casas de paz, a gente precisa fazer um esforço na intercessão. Então, eu penso sim que você pode fazer um mapeamento espiritual com cautela de uma família para você orar, meu irmão. Amém, meu querido? Não é ficar tentando descobrir, ai meu Deus, onde será que está o principado aqui da Vila União? Onde será que ele está? Qual o ponto mais alto? Será que é a igreja? Sai daí! A gente fica louco, irmão. A gente fica louco. A gente começa a sonhar com demônio à noite, demônio puxando o dedão do pé da gente à noite, sai daqui, demônio, sai daqui, sabe? A gente não pode entrar por esse caminho do excesso, amém, meus irmãos? Diga-se para o seu irmão, pastor Vilela, dá licença, não entre numa batalha que não é sua, não entra, meu irmão. Não entra em guerra que não é sua, meu irmão.
Ah, tem lá um terreiro de quizumba lá perto da minha casa. Ô meu irmão, glória a Deus, olha para a sua cela, ser uma benção. Amém? Desce ali perto do Senac, ali, você pode ver, ali foi doado um terreno para cada religião. Olha ali perto, na Vila Industrial, não é? Ali tem o lugarzinho da Assembleia de Deus, tem o lugarzinho do terreirinho de Macumba, tem o lugarzinho do outro. Qual que é o outro tem lá? Mormon, deve ter o outro. Cada um tem o seu cantinho lá. E estão lá, trabalhando. Agora imagine os nossos irmãos da Assembleia. Não, nós não vamos fazer culto porque tem algo aqui do nosso lado. Meu irmão, vai pregar o Evangelho. Paulo foi em Atenas, no capítulo 17 de Atos. Ele chegou em Atenas. Ele viu tanta idolatria naquele lugar, que no versículo 16, diz que o seu coração se ficou comovido de tanta idolatria. E ele foi no lugar que tinha tanta idolatria, chamado Areópago, e ali ele disse assim, tinha tanto altar, e falava assim, olha, tem esse altar aqui, que a gente, para não deixar nenhum Deus assim para trás, a gente escreveu assim, ao Deus desconhecido. Eles eram extremamente religiosos. Paulo não chegou lá chutando os altares, não. Paulo não chegou lá, seu bando de... Falou, eu quero dizer para vocês que eu venho aqui nesse lugar em nome desse Deus desconhecido aqui, e eu vim aqui trazer a palavra de Deus para vocês. Você tem que fazer diferença. Amém, meus irmãos? Foi feito um mapeamento espiritual? Foi feito. Você pode fazer, pode levantar lá, orar pelo seu bairro, com cautela. Amém, meus irmãos? Não entra em neura, não entra em neura. Amém? Não entra em neura, porque, irmãos, isso é uma equação que depois você não acha o valor do X de jeito nenhum. É a equação do 5º grau. Você fica depois louco. Então, seja fiel. Jesus fala assim, seja fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém? Podemos continuar? Amém, meus irmãos? E aqui, Caleb, então, ele trouxe aqui o relatório da terra prometida. E é interessante, quando a gente estuda um pouquinho a palavra, né? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. Deuteronômio 21, 28. Moisés, ele faz um comentário sobre quando os espias foram espiar a terra. Já a gente chega numa parte prática. Fica tranquilinho da Silva, aí que você consegue. Versículo 28. Para que subimos? Para onde subiremos? Deuteronômio 1, 28. Nossos irmãos fizeram com que derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é esse povo que nós. As cidades são grandes, fortificada até o céu. Ali também vimos os filhos dos gigantes. Ali nós vimos os filhos dos gigantes. Capítulo 2, versículo 10. Moisés continua. Os emitins, dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, alto como gigantes, anaquins, nefilins. Aqui é chamado emitins. Amém? Capítulo 3 de Deuteronômio. Aqui Moisés, ele faz uma batalha contra gigante. Não foi só Caleb, não foi só Davi, não. Moisés faz uma batalha contra gigante. Ele batalha contra Og, né? E ele, interessante, presta atenção. Quem tem cama aqui em casa? Quem tem cama em casa? Cama. Quem tem cama? Amém? Cama. Né? Você sabe que se a sua cama for normal, se você comprou na loja, a sua cama ou é de casal, ou é queen, ou é king. Sim ou não? Se você for comprar um colchão, o vendedor de colchão, não sei se tem vendedor de colchão aqui, vai falar assim para você, olha, que tamanho que é a sua cama? Você fala, rapaz, eu não sei. Então você sabe que só tem 3 tamanhos, uma cama normal. A não ser se você mandar fazer a cama, né? Mas ou é de casal, ou é queen, ou é king.
Moisés matou um cara lá, no capítulo 3, versículo 11. Moisés matou um cara lá, e o nome desse cara era Og, rei de Bassã. Capítulo 3 de Deuteronômio, versículo 11. Ao tamanho do cara. Ao tamanho do cara. Porque o rei Og, o rei de Bassã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvagos o seu comprimento, 4 metros. E de largura, 4 côvagos, 1,73 m. Presta atenção, gente. Sabe que tamanho que era a cama do cara? 4 metros. Por 1,80 m. Era um barco. Hoje, às vezes, você vai assistir um jogo de basquete, tem uns basquete à noite legal na televisão, você vê uns caras grandão lá, né? Você fica, mas que tamanho. E às vezes, depois eles vão dar entrevista, eles fazem assim pro cara, né? Você fica falando, poxa, cara grandão, né? Mas nenhum deles tem a cama de 4 metros. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava no Carrefour, e tinha um cara grandão, o Rached, né? Ele era aqui de Campinas, né? Ele foi jogador de basquete. Ele tinha 2,20 m. 2,20 m. E eu era pequeno no Carrefour. E eu tinha 1,60 m, né? E eu gostava de ir lá perto do Mirached, sabe assim? Porque às vezes eu ia conversar com ele, eu ia pegar para ele assim, sabe assim? Né? E às vezes eu falava, meu Deus, né? Eu quero ver como é que esse cara dirige. Né? Eu fui ver o carro dele, né? Eu acho que... não sei se tinha o banco da frente, né? O banco da frente, ele sentava no banco de trás e dirigia. Mas o máximo que nós temos hoje no mundo, um homem alto, registrado, é um turco de 2,5 m. O máximo que a gente tem. O máximo que existiu registrado foi um americano de Illinois, tinha 2,70 m. Mas ambos tinha uma doença chamada gigantismo, que não parava de crescer. Eles são muito pernudo, perna fraca. Então é interessante, procura lá, você vai ver no Google, interessante. A família assim, e ele 2,70 m, assim, 1 metro acima. Golias tinha 2,90 m. E o Og, a cama dele tinha 4 metros. A gente não vê mais esses vestígios desses gigantes. Hoje a nossa luta é outra. Hoje a nossa luta é outra. Fala para o seu irmão, hoje a nossa luta é uma luta espiritual. Você está entendendo? A nossa luta é uma luta espiritual. Amém? Uma luta, a nossa luta é uma luta espiritual. Hoje nós não vamos encontrar mais nefilins, anaquins por aí, porque não tem mais. Aqueles uns morreram no dilúvio, e os outros Moisés matou, Caleb matou, não sobrou gigante. Hoje as nossas lutas são lutas espirituais. Paulo disse lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é uma luta espiritual. Diga amém, meus irmãos. Nós temos que entender isso aí. Por exemplo, você sabia que o Golias tinha filhos? Golias tinha filhos. É o último gigante que eu vou falar aqui. Abra a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. Você vai ver que tinha uns gigantes interessantes ali. E Davi tratou de acabar com a raça de gigantes. Sabe por quê, irmão? Pecado, você tem que acabar com ele. Às vezes você deixa um pouquinho para trás, ele cresce. Eu estava lendo 2 Samuel 21, 2 Samuel 21, verso 20. Segundo Samuel, vamos ler a partir do versículo 15, 21, verso 15, amém? Quem achou, diga amém. 2 Samuel 21, verso 15, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele o seu servo, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Batalha cansa.
lutar cansa. Por isso que existe o refrigério do Senhor. Amém, meu irmão? Por isso que Deus disse para o povo: olha, um dia vocês têm que parar. Davi cansou de lutar com os filisteus. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, o seu peso da sua lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiu uma espada nova. Esse tentou ferir Davi. Presta atenção, Davi já tinha matado Golias, agora os filhos de Golias estavam tentando vingar o pai. E eu tentei calcular o peso dessa espada aqui, era muito grande, era uma coisa, era um cara, meu Deus. Versículo 17, presta atenção, olha, o seu líder, olha para cá um instantinho, o seu líder cansa, ontem você viu aqui um depoimento de um líder cansado, à noite aqui, pastor Vilela dando testemunho. Nós cansamos, amém, meus irmãos? Fazer a obra de Deus ano após ano, acaba se cansando. Pregar as mesmas coisas para as mesmas pessoas, e muitas vezes ver os mesmos resultados, cansa. Porque se você prega e ver resultados diferentes, isso serve de estímulo para a gente. É igual falou: encontro, sai encontro, reencontro, pós-encontro, pré-encontro, desencontro, e sempre mesmo a pessoa está lutando com o mesmo saci, com o mesmo capirotinho. É a mesma historinha, é o litrinho de 51, é não sei o que tem, é o tal de Canabres que gosta lá, é sempre a mesma. Isso cansa. Davi estava lutando com um gigante aqui, ele se cansou, mas ele tinha uma pessoa fiel na equipe dele. Quem tem gente fiel aqui, diga amém. Diz aqui o versículo, tinha um rapaz chamado Abissai, o versículo 17, Abissai, filho de Zeruia, socorreu o líder cansado, feriu o filisteu e o matou, e os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. A unção de Deus tem que ficar acesa, diga amém, então glória a Deus, aleluia. O líder tem que manter a lâmpada acesa. Os homens falaram assim: olha, Davi, deixa o gigante com a gente. Você tem que manter a lâmpada acesa. Tem que manter a unção acesa. Quem está entendendo, meus irmãos? A lâmpada acesa, lá, o castiçal aceso, ali representava a presença de Deus no meio do povo. Davi quase morreu fazendo uma coisa que talvez naquele momento não era obrigação dele, porque ele tinha gente treinada para isso. Porque depois que ele venceu Golias, ele formou os valentes de Davi, pessoas que lutavam ao lado dele. Amém, meus irmãos? Então fala para o seu irmão assim, fala assim: você tem que ser um Abissai. O Abissai é o cara que vai socorrer o líder cansado, é o cara que vai socorrer o líder quando está cansado, e vai matar o gigante. Versículo 11. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filho de Aiô, concubina. Versículo 18, né? E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Sadita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. E eu quero ainda o versículo 20. Leia comigo. Houve ainda uma outra peleja em Gate. Ali estava um homem grande, gigante, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé 6 dedos também. Tinha 24 dedos, e todos eles nasceram dos gigantes. Você vai encontrar, irmão, gigante de todo tipo. 6 dedos na mão, 6 dedos no pé. Você vai encontrar, você vai evangelizar, você vai ver cada gente esquisita, irmão. A hora que você vê alguém com 6 dedos assim, fala: você é descendente de Golias, né? Você matar você, né? Não, né?
Aí quando matou, ele foi contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, misericórdia, vai ter dedo lá não sei na onde, né? E matou o bicho. Gigante tem que matar. Amém? Aí, ontem, enquanto não começava o culto, né? Naquele momento que a luz piscava aqui, sabe aquele momento que a luz estava piscando? Aí eu fiz uma pesquisa, enquanto as pessoas estavam comendo. Não é aquela pesquisa da Renner, tá? Não vai ter um botãozinho lá na porta que você vai assim, como é que foi a pregação de hoje? Boa, né? Como é que foi? Mais ou menos, né? Não foi essa pesquisa de satisfação, não. Eu falei assim, para vários irmãos assim, né? Eu falei assim, olha, Davi venceu o gigante dele. Caleb venceu o gigante dele. Hoje, na sua realidade, qual é o seu maior desafio? Aí eu ouvi ontem bastante pessoas. Eu falei, fica tranquilo que eu não vou falar seu nome, não é nada cabeludo que eu vou falar aqui. Mas, você lembra quando o pastor Dai veio ministrar na nossa igreja, falando que dificuldade que os adolescentes estavam passando lá em Itajubá, e ele fez um questionário. E aí eu conversando com alguns irmãos, e nós alistamos, até minha esposa me ajudou sobre um gigante também, né? Hoje os nossos inimigos são espirituais, diga espirituais. E interessante que esses inimigos, eles tentam muitas vezes minar e desestruturar a nossa fé. Então, logicamente que nós não temos no Novo Testamento nenhuma palavra de gigante. Você não encontra. Você pode procurar o que você quiser, você não encontra a palavra gigante no Novo Testamento. Isso é relacionado ao Antigo Testamento. E a gente fala muito de vencer os gigantes, a gente sempre fala, campanha, derrotando o gigante, a gente ouve por aí. Mas algumas pessoas falaram algumas coisas que são os maiores desafios. E uma delas é a respeito de um gigante chamado mundanismo. Diga comigo, mundanismo. Você lembra que na caminhada de Israel, muitas vezes eles lembravam do Egito? Você lembra que muitas vezes eles se lembravam da cebola, do alho poró, do pepino. Ô gente que gosta de coisa indigesta, né? Você percebeu que o mundo é indigesto, né? Imagine depois, você gosta, imagine, o pepino ele é indigesto. A cebola não é aquelas coisas, né? O alho poró, eu fui um dia desse, num dos casamentos, lá na churrascaria, e tinha um negócio, tudo cortadinho, rodelinho. Eu falei, nossa, que gostoso, enchi o prato, era alho poró, coisa ruim, irmãos. Sabe, a gente chega com aqueles olhos de tandera lá, sabe, lá, né? Na churrascaria, eu vi aquele negócio, falei, nossa, que bonito, eu vou comer bastante isso aqui. Era alho poró. Um pouquinho vai, mas você encher o prato de alho poró, não dá, né, irmãos? E quando a crise bate, as pessoas começam a lembrar do Egito. E esse é um gigante que você precisa lutar contra ele, irmãos. Talvez você está procurando Golias, você está procurando o Arba, você está procurando o Og, você está procurando os filhos de Golias, e às vezes esse gigante, que são muitas vezes a saudade do Egito, que muitas vezes você não tem rompido, porque tem âncoras na sua alma, te levando você para o seu passado, sempre você volta. Eu tinha um cachorro, chamado Ted. De vez em quando ele escapava. E ele gostava de ir rolar na carniça. Aí ele voltava, feliz da vida, pulando na mamãe dele ali, pulando. Ted, sai daqui, seu fedorento, não é verdade? Você percebe que tem irmãozinho que de vez em quando, né? Vê o portão aberto,
vê uma oportunidade, ele dá uma escapadinha, e ele vai lá rolar na carnicinha do passado, depois ele chega na igreja, todo fedidinho, e às vezes a gente tem que dar banho nele, toma vergonha na cara. Fala para o seu irmão, vence esse gigante, meu irmão. Esse gigante do mundo está te matando. Enquanto você está preocupado em descobrir o nome do principado, vence esse daqui. E é interessante que Israel não lembrava do chicote. Eles não lembravam do faraó. Eles não lembravam dos homens que castigavam. Mas Moisés disse assim, mas o povo lembrava da panela de carne. Você percebeu que quando as coisas apertam na nossa vida, a nossa alma lembra só do prazer? Das dificuldades, a gente não lembra. Tinha um salão de baile ali subi na Benjamin Constante. Eu esqueci o nome daquele salão. Foi um dos últimos que eu fui. Eu lembro que eu fui e eu dei um cheque sem fundo lá. Eu esqueci o nome do clube lá. Dei um checão borrachudo lá. Eu fui com uma capa preta, que essa semana eu joguei ela fora. Guardei a capa preta há 30 anos. O capa preta estava lá em casa, irmãos. Eu com a capa preta, é um sobretudo preto que eu tinha, que eu comprei na Wrangler. Lembra da Wrangler? Lá da... coisa boa, né? Guardei 35 anos aquele negócio lá. O gato do vizinho dormiu tanto em cima dele, que juntou tanto pelo, que essa semana eu coloquei no lixo. Procurando a barraca para o Lindomar acampar aqui. E ele não acampou com a minha barraca. E aí eu cheguei lá não sei se era o Sertão Brasil lá, com a minha capa preta lá, com a minha bota, acho que talvez com o meu chapéu de cowboy. Quanto que é esse negócio aí? Tanto. Já tomei umas Brahma tinha que ser de Agudos e Antártica tinha que ser de Ribeirão. Eu sabia. Aí no outro dia, falei, meu Deus, deu um cheque sem fundo. Aí eu corri lá, falei, moço, desculpa, teve um imprevisto. Aí, cara de pau, irmãos, né? Aí fui lá, falei, não, tem como você dar o cheque para mim, porque eu vou pagar em dinheiro, porque teve um imprevisto. Aí, cara de pau, o mundo é isso aí, você faz as coisas, depois você fica pensando, não lembra das coisas. Irmão, tem gente que lembra do Egito, mas não lembra dos apertos que você passou. Não lembra? Amém? Um outro gigante que as pessoas falaram para mim, falou, pastor, a nossa maior luta é vencer nós mesmos. E esse gigante, ele chama-se ego, ele chama orgulho. Presta atenção, ego e orgulho é o desejo de ser visto, é o desejo de ser notado. São as nossas lutas interiores. Quando vencemos o nosso mundo interior, o nosso mundo exterior muda. Foi esse gigante que derrubou Lúcifer. E foi a mesma proposta que ele fez para Eva. Lúcifer, a Bíblia diz que o seu interior se encheu de violência. Preste atenção, irmão. Tem gente que é muito orgulhoso. Ele tem uma cara de humildade, mas o coração é orgulhoso. E o orgulho é um gigante que você tem que vencer ele. Porque se a gente começar a falar nome de discípulo, se não citar o seu, você, meu Deus, você chega no final, você pede a carta de transferência para outra macro. Não falou meu nome lá. Né? A pessoa tem
necessidade de ser notada, ela tem necessidade de ser vista. Eu achei bonito esse aquário aqui, meu Deus, o Tiago parecia um beta aqui dentro, aqui. Isso eu falei para ele, né? Imagine, ficou parecendo, olha que belezinha aqui, né? E às vezes o músico entra aqui dentro, ele tem que ficar sozinho aqui, porque ele briga com todo mundo, ele fica... E se for Oscar, come todo mundo ainda, irmãos. Então eu queria dizer para você nessa noite, vença esse espírito de orgulho na sua vida, em nome de Jesus. E se você quer, aplauda ao Senhor, irmão. Orgulho mata. É só uma ilustração, viu, Tiago? E tem um beta, eu já criei peixe, né? E eu fui uma vez num lugar, no pet, né? E tinha um beta, que ela parecia que ela tinha um vestido de noiva. Não sei se você já viu esse beta branco. Ele é lindo, maravilhoso, mas não põe ninguém perto dele, você vai ver. Sabe, teu irmão, não chega perto de mim que eu estou cantando aqui, né? Ó, por favor, esse microfone é meu. Está marcado aqui, ó. Esse microfone é meu. Não mexe na minha guitarra. Porque essa viola fala mais do que meu peito meu. Sabe, aí você mexe com ele, aí ele abaixa o espírito do Rolando Boldrin nela, né? Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui para outra igreja, não é verdade? Não pode mexer nele. É sagrado. O bandolim dele não pode mexer, né? Não pode mexer. A palavra da cela é dele. Lá é igual ONU. A cadeira é cativa. Parece a Academia Brasileira de Letras, só troca quando morre. É algo que precisa vencer isso em nome de Jesus. Quem está entendendo, irmãos? Um terceiro gigante que falaram, isso aí foi religiosidade. Religiosidade. Esse é o ápice. Agora preste atenção. Esse é o ápice. Esse eu penso que quando o inimigo levou Jesus na tentação, você pode ver que ele levou ele nos lugares altos. Levou no alto monte, levou ele no templo, na parte mais alta. Agora não confunda religiosidade com espiritualidade, irmãos, porque tem pessoas, presta atenção, eu podia chamar esse gigante de religião. E Jesus gastou Mateus 23 tratando disso sobre fariseu, né? Isaías fala assim de um povo que se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo só consiste em mandamento e regra de pessoas. Cuidado com regra, irmão. Porque existem pessoas que é muito, eu vou lembrar ele é muito, como é que é? É 880, como é que Eduardo, aquele negócio assim? Radical. Cuidado com o radicalismo. Talvez o seu problema é religiosidade, não é espiritualidade. Porque na realidade o que Jesus falava com os fariseus, eu digo isso em modo geral nas igrejas, que coloca-se muito jugo nas costas da pessoa, mas a pessoa mesmo não carrega. E nós temos que tomar muito cuidado, porque isso aí Paulo diz que nos últimos dias tinha pessoa que tinha sim uma aparência de piedade, mas negava a eficácia dela. Então, toma cuidado com isso aí, porque isso é muito ligado em jugo. Cuidado com religiosidade.
Cuidado. Seja sim espiritual, mas não seja religioso. Seja sim um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, mas cuidado com a religiosidade. Quem está entendendo, irmão, diga amém. Foi falado para mim também sobre a questão de temperamento. Talvez foi alguém que foi no reencontro. Temperamento, né? E temperamento é a forma com que nós nos expressamos, é a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas. Amém? Para isso nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 9, 25, 27. 1 Coríntios 9. Eu não estou falando de caráter, eu estou falando de temperamento. Porque a sua personalidade, ela é constituída através de caráter e temperamento. Ela é formada através disso. Caráter é o seu verdadeiro eu. O temperamento, você sabe que existe 4 temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Agora, todo mundo pode ser mudado, todo mundo pode ser transformado. Amém, meus irmãos? E todo mundo que tem um temperamento, ele precisa lutar, porque o temperamento dele tem a parte positiva e a parte negativa. E talvez as pessoas tenham dificuldade sim de luta contra o seu temperamento, mas existe uma boa notícia para você: o Espírito Santo transforma o temperamento de pessoas que deixam ser mudadas, meus irmãos. Não carrega esse fardo. Às vezes, se eu sou melancólico, a pessoa sofre. Eu queria ser sanguíneo. Eu queria ser sanguíneo. Ou às vezes alguém que é sanguíneo falava assim: eu queria ser melancólico. Eu queria ser mais fleumático. Meu irmão, isso aí faz parte de algo que Deus formou a sua biologia, a sua essência. Transforme essa parte. Agora, uma coisa que você tem que fazer, Paulo diz aqui em 1 Coríntios 9, 25, presta atenção. Ele diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém. Esses fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Presta atenção, 2 coroas. Naquela época, as pessoas da época de Paulo, as pessoas que corriam, ganhavam uma coroa de folhas de louro, que colocava assim. Quando ele diz da coroa corruptível, que toda folha verde, a tendência dela é murchar. Ele falou: mas nós corremos a vida cristã, porque nós temos uma coroa incorruptível lá no céu, que não estraga. Mas como que a gente vai vencer? Aí ele explica, versículo 26. Assim corro eu, não como uma coisa incerta ou sem meta. Assim combato, não dando soco no ar. Presta atenção. Quando a sua vida cristã tem que ter meta. A sua vida cristã tem que ter propósito. E o que o pastor Vilela fala da frase do pastor Danilo é uma grande verdade. Quando é só um sonho, ele é só um sonho. Mas quando isso torna-se uma meta, quando isso torna-se um propósito, é mais fácil você alcançar. Paulo está dizendo aqui que você não pode correr sem meta, você não pode correr sem propósito, você não pode sair dando soco no ar, sabe? Dando soco no ar, não. Você tem que entender. E o versículo 27, antes eu subjugo meu corpo, e eu reduzo a servidão, porque pregando aos outros, eu mesmo não venho de alguma forma a ser reprovado. Em outra versão fala assim: em tudo se domina. Ou seja, sabe como é que você vence esse gigante? Aprendendo a dominar o seu temperamento. Quem está entendendo, meus irmãos? Diga assim: dominando o meu temperamento. Se você é colérico, dê glória a Deus, amém? Se você é sanguíneo, diga amém. Então, vamos de novo, diga: se você for colérico, diga glória a Deus. Se for sanguíneo, diga amém. Se for fleumático, fala glória a Jesus. Se for melancólico, ajuda eu, Jesus.
Foi falado para mim ontem também, falta só 3 aqui. O tempo, o Cronos, é outra área que você precisa. Sabe por quê, meu irmão? Tem pessoas que falam assim, eu não faço a obra de Deus por falta de... Eu não fui no culto por falta de... Eu não vou na oração por falta de... Agora, preste atenção, existe outro problema. A grande questão não é eu ter muita atividade na igreja. O grande problema é o ativismo. Diga assim, ativismo. É a pessoa que muitas vezes ela corre o dia todo e ela não chega em lugar nenhum. É atarefado. Ai, eu tenho que fazer. E chega, né? Às vezes chega lá com pilha de papel, bota lá e vai trabalhar. Deixa eu medir. Tá. Cronos não consegue ter paz. Não consegue colocar a vida em ordem. O seu gigante é o Cronos. Sabe? Sabe por que o cachorro corre atrás do rabo dele? Você já viu o cachorro correr atrás do rabo dele? Só eu? Só o Lulu meu corria atrás do rabo dele? Quem já viu o cachorro correr atrás do rabo? Ah, melhorou. Ele pega o rabo dele. Mas ele não desiste, ele está correndo atrás. Você sabe por que ele corre atrás do rabo dele? Se eu estiver errado, a Raquel me corrige. Porque a Raquel, ela é a doutora em cachorro aqui, que cuida mais da parte da estética dos cachorros, né? Você sabe que uma veterinária fez uma pesquisa que o cachorro, ele corre atrás porque ele quer ser notado pelo dono? Talvez a sua mulher, desculpa. Ela está se arrumando, está correndo lá dentro de casa assim. O seu marido vestiu uma camisa xadrez, está correndo lá dentro de casa assim. O cachorro quer ser notado pelo dono. Isso é uma das coisas. A segunda é estresse. Ele está estressado, e uma forma de ele correr atrás do rabo dele, e às vezes ele morde o rabo dele até sangrar, aí ele precisa ir para um psicólogo de cachorro. Ué, porque o cachorro faz até aquele negócio de agulha, como é que chama? Cachorro faz acupuntura, cachorro passa esmalte hoje em dia, cachorro vai lá no pet, volta de gravata, de bandana, com a estrelinha da Jaque na testa aqui, sabe? Só falta dançando a dança do ventre lá dentro de casa, sabe assim? Ou às vezes é pulga mesmo, irmão, aí tem que tratar do bichinho, porque a pulga fica mordendo o rabo dele, por isso que ele fica correndo, irmão. Às vezes, irmão que não para, ele não para, pode ver que tem demônio. E eu não vou falar onde o demônio está mordendo, sabe? Porque senão... Mas tem que ser tratado, irmão. Então esse ativismo, falta de tempo, é um gigante que tem que ser vencido. Ontem foi falado para mim sobre a questão da inconstância. Inconstância, diga inconstância. Sabe, é aquela falta de firmeza. Sabe, é a pessoa que dá uma palavra, mas a palavra dela é igual àquela nota de R$1. Não vale mais. Você tem nota de R$1 na carteira? Empresta um aí. Não tem mais, irmão, não vale mais. A pessoa, irmãos, que não afirma suas decisões, sabe, é inconstante, ele não é constante, ele é inconstante, ele fala uma coisa hoje para agradar, mas ele não está nem aí.
E a Bíblia fala sobre isso. Hoje o pastor Luizinho leu Tiago capítulo 1, eu quero convidar você para abrir Tiago capítulo 1, talvez ele não deu tempo de ler, no capítulo 1, versículo 6, fala sobre esse tipo de gente. Tiago 1, versículo 6 até o 8, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim, ele está falando sobre a questão da pessoa buscar sabedoria. Eu não tenho sabedoria, peça para Deus. Ele deu para Salomão sabedoria, ele dá. No Novo Testamento ele fala, peça para Deus sabedoria, que ele dá. Ele fala versículo 6, peça sabedoria, porém com fé. Peça sabedoria, porém com fé, e não duvidando, porque é semelhante à onda do mar aquele que duvida, que é levada pelo vento e lançada de uma banda para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, ele não sabe o que quer. Ele não sabe o que quer. Inconstância é algo que tem que ser lutado. Sabe, a pessoa é muito empolgada, tem muita iniciativa, mas não tem acabativa. Nossa, tem muito projeto, muitas ideias. Nossa, mas só projeto, só ideia. E aí falta de constância. É uma área, presta atenção, se o problema é mundanismo, você precisa lutar contra isso. Se o problema for questão de ego, orgulho, precisa lutar contra isso. Se for uma questão de religiosidade, precisa lutar contra isso. Se for questão de temperamento, precisa pedir para o Espírito Santo ajudar você a controlar. Se for problema de cronos, de tempo, meu irmão, administre o seu tempo. Existe uma coisa que a apóstola Valnice tinha, algo chamado uma roda de oração. Meu Deus, como é que eu vou orar 1 hora? Bom, Jesus falou, você não conseguiu vigiar comigo 1 hora. E você tem na internet, só procurar no Dr. Google lá, roda de oração. A apóstola Valnice tinha algo muito interessante, baseada na oração do Pai Nosso, da exaltação, da petição, terminando com glorificando o nome do Senhor. Então, é a questão do crono, a questão da inconstância. Seja mais firme nas suas decisões, meu irmão. Persevere em todas essas áreas que eu estou dizendo. E o último, não pode faltar, né, irmãos? É o mamão. Esse aqui pega tanta gente, né, irmãos? Esse aqui é o único que Jesus fala no Novo Testamento, que ninguém pode servir a Deus e a mamon. Isso eu falo a questão, porque muitas pessoas se vendem, muitas pessoas se corrompem. Timóteo, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e na vida de muitas pessoas é um gigante, irmão. Sabe? Porque a pessoa não pode ver dinheiro na frente. Porque se tiver dinheiro, ela já quer gastar, sabe? E aí ela se corrompe. Existe um bichinho chamado cartão também, que isso aí muitas vezes amarra as pessoas, sabe? Eu gosto tanto daquele Nubank, que toda vez que eu faço meu cadastro, ele nunca aprova, sabe? Ai, que bom, graças a Deus, né? Eu sempre abaixo o aplicativo, fala, e ele não aprova o meu cadastro. Ele fala assim, não, que o seu nome está sujo, tá? Mas a gente tem outras formas de avaliar. Eu falei, ai, que bom que não aprovou. Porque a gente é tentado, irmão. Quem é tentado em ter cartãozinho? Você está sincero, eu sou, irmão, tentadinho. E aí quando eu fico bravo lá em casa, eu pego a tesoura e saio cortando cartão para tudo quanto é lado lá. Sabe aquele mão de tesoura lá, como é que chama aquele carinha lá? E tem vezes que eu fico aquele, como é que é o nome dele mesmo? Eduardo, mão de tesoura, Eduardo é mão de tesoura, Eduardo é mão de vaca, sabe? Assim,
Um dia eu cheguei lá em casa de Deus e falei assim: cartão da Pontal, cartão aqui cartão da Humanitária, cartão da Renner, cartão do Atacadão, cartão do Ponto Frio, cartão de quem mais, meu Deus do céu, também aqui, vai cortando tudo. Aí você respira mais aliviado. Ai, mamão, dá um tempo agora. Aí a pessoa calma. Aí, vai, graças a Deus, venci o gigante. Aí daqui um dia, tu ligou para você, olhou, olha, o seu cadastro foi aprovado, né? Tem algo aqui para você. O primeiro 6 meses, a anuidade é gratuita. Você já tem um limite aprovado de R$5.000. Ai, que bom. Você vai chegar na sua casa, tal. E tal. Tudo bem? Você fala, tá. Tá lá de novo. Aí começa tudo de novo. Aí começa a guerrear de novo. O louvor pode vir, que a gente tem uma música preparada, né, Clebinho? Meu irmão, você já recebeu oração, recebeu poder, você já caiu, já levantou, já rodopiou, já fez de tudo aqui hoje, já veio para frente e voltou, veio e voltou, mas agora nós temos um louvor, e eu queria que agora especificamente, Josué perseverou no gigante dele lá, presta atenção, quando Caleb foi espiar a terra, ele trouxe o cacho de uva, ele trouxe o fruto da terra, e falou, verdadeiramente a terra mana leite e mel. E quando não deu certo, porque a maioria votou, né? A maioria votou e eles não entraram na terra, por isso que eles ficaram rodopiando, ele guardou aquilo no coração dele. Ele falou assim, não, eu vou perseverar em buscar o Senhor. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar nesse lugar que eu espiei. E quando for a época de Josué dividir as terras, eu quero esse lugar aqui. Porque é uma questão de conquista. É uma questão de honra. Meu irmão, eu queria que você entendesse, meu irmão, que tem coisas na sua vida que é uma questão de honra você conquistar. Sabe, você ser fiel à sua esposa é uma questão de honra, amém, meus irmãos? Você ser fiel nos seus dízimos, suas ofertas, é uma questão de honra. Meu irmão, Caleb, ele ficou 45 anos esperando, cuidando da saúde dele, cuidando da vida dele, falou, porque eu vou voltar aqui, eu vou voltar neste lugar, eu sei que aqui tem anaquins, aqui tem gente grande, mas é aqui que eu quero, porque eu perseverei em buscar ao Senhor, amém, meus irmãos? Gente que é perseverante não para no meio do caminho, gente que é perseverante não desiste das promessas, por causa de lutas, por causa de tamanho de dificuldades, amém? Ele colocou aquilo no coração, falou, eu vou voltar aqui, é esse lugar que eu vou pedir, é esse lugar que vai estar o meu legado, é esse lugar que será a minha herança, porque o mais velho conquistou o mais forte. O mais velho conquistou o mais forte, porque de todo mundo ali, era ele e Josué. O resto já tinha ficado para o deserto. Paulo disse que os ossos ficou branqueando no deserto. Ele era o mais velho. Ele conquistou o mais forte. Tem Hebrom. É aqui. É esse lugar que eu quero. Talvez Deus está dizendo para você, você vai abrir uma casa de paz onde ninguém quer. É o seu Hebrom. Quem está entendendo, irmão? Você vai evangelizar aquela pessoa. Sabe aquele rapazinho que fica ali na esquina da igreja? Me dá R$1. Parece que ele vai te roubar você. Em frente à academia. Ninguém quer. Ninguém falou para ele. Isso aí eu vou. É meu Hebrom. Vou levar ele para a igreja. Amém? Qual é o seu Hebrom? Qual gigante que hoje você precisa vencer ele, meu irmão?
É o mundanismo? É o seu orgulho? É a sua religiosidade? É o seu temperamento, que você é agressivo e você muitas vezes esconde o seu caráter atrás do seu temperamento? É o seu ativismo, o seu cronos? É a sua inconstância? Ou você tem que vencer Mamon? São 7. 7. Vamos ficar em pé. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Perseverando na terra de gigante. Perseverando na terra de gigante. Perseverando na terra de gigantes. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!